A história do Império Romano está repleta de figuras grandiosas, líderes militares de brilho incomparável, políticos de ambição quase ilimitada, e personagens cuja memória foi moldada, e muitas vezes distorcida, por inimigos, cortesãos e historiadores posteriores. Dentro desse vasto panorama, Cláudio ocupa um lugar singular. Ele não foi, em nenhum sentido tradicional, um candidato natural ao trono. Não era herói militar, nem orador cintilante. Não possuía o carisma público de Augusto, a aura trágica de Germânico ou a teatralidade cruel de Calígula. Era, ao contrário disso, um homem marcado por doenças, por dificuldades motoras e por uma aparência física frequentemente ridicularizada. Um príncipe relegado aos bastidores da corte, alguém que não parecia destinado a governar o maior império do mundo antigo. No entanto, foi justamente esse homem improvável que conduziu Roma por 13 anos de relativa estabilidade. Expandiu suas fronteiras, reforçou a administração estatal e deixou marcas institucionais que perdurariam muito além de seu reinado. Cláudio é, talvez, o exemplo mais claro de como a história, ao longo dos séculos, alternou entre o desprezo e a admiração, frequentemente distorcendo o seu legado. Quando analisado com cuidado, ele emerge não como uma figura menor, mas como um dos imperadores mais importantes do primeiro século. Cláudio nasceu em 10 a.C., em Luguduno, na Gália, como membro pleno da família imperial. Sobrinho de Tibério, neto de Lívia e, mais tarde, tio e sucessor de Calígula. Em teoria, seu sangue o colocava na linha de sucessão. Na prática, foi descartado desde cedo. Transtornos de fala, tremores musculares, postura desajeitada e episódios de enfermidade constantes fizeram dele alvo de vergonha dentro da própria família. Muitos estudiosos modernos sugerem que poderia ter sofrido de paralisia cerebral ou de sequelas de alguma doença infantil. Seja qual for a explicação médica, o fato político é claro. Cláudio foi considerado inadequado para a vida pública. Essa situação salvou sua vida. No ambiente tóxico da corte júlio-claudiana, herdeiros promissores costumavam morrer jovens, vítimas de intrigas, execuções, acusações fabricadas ou simples paranoia imperial. Enquanto parentes brilhantes como Germânico, Druso e Caio César morriam um após o outro, Cláudio permanecia à margem, estudando história, escrevendo tratados e, dedicando a uma vida intelectual que poucos membros da elite romana levavam a sério. Essa invisibilidade involuntária moldou sua personalidade. Ele se tornou erudito, mas também inseguro. Profundo conhecedor das tradições republicanas, mas consciente de que jamais participaria delas. Anos depois, quando subiu ao poder, esse contraste entre formação intelectual e fragilidade pública ressurgiria de maneira decisiva. A morte de Calígula, em 41 d.C., é um dos episódios mais cinematográficos da política romana. Após anos de extravagância, violência, instabilidade e humilhações públicas contra o Senado, o jovem imperador foi assassinado por membros da guarda pretoriana durante um espetáculo no palácio. No caos que se seguiu, soldados correndo, senadores tentando restaurar a república e cortesãos desesperados, um homem se escondeu atrás de uma cortina. Cláudio, tremendo, talvez acreditando que também seria morto, ele foi descoberto por um soldado. Segundo os relatos, o pretoriano o teria retirado de seu esconderijo, saudando-o como imperador. A narrativa pode ser parcialmente embelezada, mas o conteúdo político é claro. Os pretorianos decidiram quem governaria Roma. A escolha de Cláudio não foi aleatória. Ele era da família imperial, mas não tinha base política própria. Parecia, aos olhos dos guardas, um candidato ideal para ser influenciado. Ao apresentar Cláudio ao povo como novo príncipe, os pretorianos inauguraram um precedente perigoso: a interferência direta do exército urbano na sucessão imperial. O Senado, pego de surpresa, preferiu recuar. Muitas vozes republicanas viram no vazio de poder uma chance de restaurar as antigas instituições, mas a oportunidade se evaporou diante do apoio militar a Cláudio. O homem supostamente fraco ascendeu, mas o que veio depois mostrou que ele estava longe de ser manipulável. Cláudio
Desde as primeiras decisões, demonstrou algo que ninguém esperava: competência. Não a liderança carismática de um general, mas a habilidade administrativa de um tecnocrata que estudou Roma durante décadas de isolamento. Ele ampliou o papel das burocracias palacianas e utilizou esses escravos altamente instruídos, como Narciso, Palas e Políbio, para administrar setores cruciais. Isso irritou profundamente a aristocracia romana, que via nessas figuras um insulto às tradições senatoriais. Mas era eficiente. Cláudio compreendia que o Senado, corroído pela intriga e pelo conservadorismo, não era capaz de gerir um império tão vasto. A influência desses libertos é um ponto fundamental. Eles formavam uma espécie de gabinete administrativo informal, profissional e leal, muito mais funcional do que o Senado. Narciso, por exemplo, controlava correspondências e documentos militares. Palas supervisionava finanças e províncias. Políbio atuava como conselheiro cultural e intelectual. Os inimigos de Cláudio transformaram esses homens em símbolos de corrupção e manipulação. Mas a realidade administrativa do império mostra o inverso. Sem eles, é muito provável que o governo claudiano não tivesse alcançado a eficiência pela qual hoje é reconhecido. Além da reorganização administrativa, Cláudio foi um grande construtor. Completou o famoso Porto de Ostia. Ampliou a capacidade de abastecimento de água, restaurou aquedutos e iniciou projetos de drenagem de pântanos, obras que tinham impacto direto no cotidiano de Roma e ajudaram a manter a capital abastecida. Foi também um governante atento às leis. Julgava pessoalmente inúmeros processos, frequentemente em sessões longas e minuciosas. Muitos historiadores consideram isso um reflexo de sua necessidade de provar valor. Outros, uma demonstração de seriedade institucional. De qualquer modo, sua intervenção judicial moldou precedentes importantes na lei imperial. Mas seu gesto mais audacioso foi a conquista da Britânia. Durante décadas, Roma evitou invadir plenamente a ilha. Júlio César havia realizado incursões, mas nunca estabelecido governo estável. A Britânia permanecia um território fragmentado, rico em metal e potencial tributário, mas distante e arriscado. Em 43 d.C., Cláudio tomou a decisão que mudaria a geopolítica do império. Ordenou a conquista. A campanha foi liderada pelos generais Aulo Plaucio e posteriormente pelo próprio Cláudio, que viajou à Britânia para participar simbolicamente da fase final da operação. A presença do imperador, embora mais teatral do que militar, tinha enorme peso político. A Britânia se tornou uma província romana, iniciando uma presença que duraria quase 4 séculos. No entanto, nenhuma parte do governo de Cláudio foi tão tumultuada quanto sua vida doméstica. Seus casamentos e relações familiares tornaram-se terreno fértil para intrigas, escândalos e golpes silenciosos. Messalina, sua terceira esposa, é uma das figuras mais controversas da história imperial. Autores antigos a retrataram como símbolo de descontrole moral, infidelidades em série, ambição política desmedida e uma famosa, e provavelmente fictícia, competição sexual com uma prostituta de renome. A historiografia moderna, entretanto, relativiza tais exageros. Messalina certamente interferiu na política, apoiou favoritos e executou rivais. Mas sua demonização provavelmente deve mais ao moralismo e à misoginia romanos do que à realidade. Seu fim foi tão espetacular quanto sua vida. Enquanto Cláudio estava fora de Roma, Messalina protagonizou um escândalo envolvendo uma cerimônia de casamento com Caio Cílio, um senador ambicioso. As motivações permanecem debatidas. Teria sido uma tentativa de golpe? Uma união ritual mal interpretada? Uma conspiração palaciana? O fato é que Narciso, percebendo o perigo para o imperador, ordenou a execução de Messalina sem esperar o retorno de Cláudio. O monarca, ao saber da morte da esposa, teria reagido com indiferença, alívio ou devastação. Cada fonte oferece uma versão diferente, reforçando o caráter nebuloso das intrigas palacianas. Após Messalina, Cláudio se casou com Agripina, sua sobrinha, uma união ousada e politicamente estratégica. Agripina era mãe de Nero e possuía uma ambição feroz. Diferente de Messalina, seu poder era mais racional, disciplinado e calculado. Ela reorganizou a corte, expulsou inimigos,
promoveu seus aliados e trabalhou incessantemente para garantir a ascensão de Nero. Em 50 d.C., conseguiu que Cláudio adotasse o jovem como herdeiro oficial, ultrapassando o britânico, filho legítimo do imperador. A influência de Agripina se estendeu até a própria administração. Ela recebeu o título de Augusta em vida, participou de audiências públicas, apareceu em moedas, algo inédito, e interferiu diretamente em nomeações de oficiais. Sua presença era tão visível que muitos romanos a viam como co-governante. Para alguns, era uma mulher excepcional num mundo dominado por homens. Para outros, uma ameaça à ordem tradicional. Cláudio morreu em 54 d.C. As fontes antigas são explícitas. Agripina teria envenenado o marido com cogumelos tóxicos. A narrativa, porém, é tão literária que gera dúvidas. Alguns relatos afirmam que ele sobreviveu à primeira dose e foi sufocado com uma pena envenenada. Outros sugerem que médicos cúmplices aceleraram sua morte. Historiadores modernos não descartam morte natural, considerando sua saúde frágil e idade avançada para os padrões romanos, mas o contexto político, especialmente o crescente favoritismo de Cláudio por britânico, torna verossímil a hipótese do assassinato. A morte de Cláudio encerrou um reinado que, apesar das intrigas, consolidou pilares fundamentais do principado. Durante séculos, porém, ele foi lembrado como bufão, marionete ou tolo. A tradição literária, dominada por autores e senadores hostis, preferiu ridicularizar do que reconhecer a Cláudio. Cláudio se tornou um alvo fácil para a retórica moralizante, o imperador que deixava libertos governarem, o marido enganado, o homem fraco dominado por mulheres perigosas. A imagem era conveniente para justificar a decadência moral da dinastia Júlio-Claudiana, mas a historiografia moderna apresenta outro quadro. As reformas administrativas de Cláudio profissionalizaram o governo imperial. Seus projetos de infraestrutura, sobretudo o porto de Ostia, transformaram a vida econômica de Roma. Sua política de integração permitiu que elites provinciais fossem incorporadas ao Senado, ampliando a diversidade e fortalecendo o império. Sua conquista da Britânia remodelou o mapa da Europa, e sua atuação jurídica consolidou práticas que influenciariam séculos de legislação romana. Cláudio foi, em muitos sentidos, o primeiro imperador verdadeiramente administrativo. Alguém que compreendeu que o principado precisava de estruturas burocráticas eficientes para sobreviver. Sua vida demonstra que o poder em Roma dependia menos de aparência ou carisma, e mais da capacidade silenciosa de governar um império vasto e complexo. O reinado de Cláudio encapsula as contradições da dinastia Júlio-Claudiana: grandeza e fragilidade, estabilidade e intriga, eficiência e violência. Ele não foi o herói que Roma queria, nem o tolo que a tradição inventou. Foi, sobretudo, um governante funcional em um sistema impossível. Um homem que, apesar de limitações físicas e desprezo social, carregou o peso do império com mais sabedoria do que muitos de seus parentes mais celebrados. Seu legado permanece vivo. A Britânia romana, a expansão administrativa, a transformação do papel dos libertos, a consolidação do principado como instituição. Ao revisitar sua história, descobre-se um personagem complexo, profundamente humano e injustamente eclipsado por seus sucessores mais dramáticos. Cláudio talvez não tivesse a aura de grandeza de Augusto ou o brilho trágico de Germânico, mas deixou marcas sólidas. No final, foi o imperador que ninguém esperava, mas o que Roma precisava naquele momento turbulento.